Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6. A gente vai estar lendo aqui o versículo 2. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos instruído o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo conosco, para nos dar maior entendimento, Senhor, da sua palavra, assim a gente vem colocá-la em prática. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 2, que fala assim: Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama. Somente até aqui do capítulo 2. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Deus dá a alguns riqueza, propriedades e fama. Ou seja, Deus dá a algumas pessoas tudo o que elas querem. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A gente precisa ter a consciência que Deus está acima de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que o poder sublime e o poder maior está nas mãos de Deus. Ok? Então, se Deus tem o poder sobre todas as coisas, Ele também tem o poder sobre a sua vida. Da mesma forma que Ele dá para você, Ele também tem o poder de tirar. Entende? Quando é que Deus tira da gente o que a gente tem? Quando é que Deus começa a fechar as portas da nossa vida? Como é que Deus começa a não permitir que algumas coisas cheguem até nós? Mediante a nossa desobediência. Se Deus passa alguma ordem para você, Deus dá uma ordem para você e você não obedece por medo de perder, ou por medo de fazer, ou por medo do que as pessoas vão pensar, se Deus te deu uma ordem e você não está fazendo, você está entrando em desobediência com Deus. Entende? E todas as pessoas que entram em desobediência com Deus, elas pagam um preço muito alto. Então, a princípio, quando Deus dá uma ordem pra gente, dá a entender que nada vai acontecer com a gente. Porque Deus, ele é visto por um todo como Deus de amor, como Deus justo, como Deus que é perdoador. Porém, Deus é amor e Deus é perdoador. Mas se a gente não andar na linha com Ele, se a gente não fazer a vontade dEle, Ele tira para nossa correção. Isso seria uma forma de amar, de mostrar para você que eu amo você, mas se você não está sendo obediente à palavra que eu estou te dando, você vai sofrer as consequências dela. Entende? Então é melhor a gente andar em concordância com Deus e obediência ao Senhor, do que queremos desafiá-lo e queremos andar em desobediência. Algo que a gente precisa ter por conhecimento. Tudo que Deus fala para nós fazermos, todas as ordens que Deus fala para a gente fazer, Ele se responsabiliza. Então, se você hoje é uma pessoa que seja afortunada, que tenha riquezas, que tenha poderes, que tenha bens materiais, físicos, sobre a sua posse, e Deus está mandando você fazer algo que vai contra, na sua cabeça, vai contra tudo que você tem, que você pode vir a perder, mas se é Deus que está mandando você fazer, faça. Mesmo que dê a entender para você que você vai perder. Por que faça? Porque se Deus está mandando, Ele se responsabiliza por você. Você consegue entender isso? Na nossa ponto de vista, a gente vai perder. No nosso ponto de vista, a gente vai perder algo precioso para nós. A gente vai perder algo que já estamos acostumados. Porém, no ponto de vista de Deus, a gente não vai perder, a gente vai ganhar. Porque se você perder algo em prol da obediência que Deus está mandando você ter, Ele vai te recompensar em dobro. Você pode perder momentaneamente, no momento ali, porém, se você se mantiver firme na presença de Deus, se você se mantiver
obediente à palavra dele e priorizar o Senhor na sua vida, tudo que foi arrancado de você, tudo que perdeu no decorrer do seu processo, será recompensado por ele. 2 vezes mais, ele vai te recompensar o dobro. Então não tem o que temer. O que Deus quer de nós? Que a gente priorize a ele. Se você tem algo na sua vida que é importante para ti, aqui a história está falando de fortunas e de riquezas, então vamos pegar esse exemplo aqui, ok? Se você é uma pessoa afortunada na sua vida, que tem os seus bens materiais, que tem as suas riquezas, que tem a sua fortuna, e você faz dela a sua prioridade, ou seja, tudo que nós colocamos como prioridade, a gente tem medo de perder, correto? Se você faz da sua fortuna, do seu dinheiro, dos seus bens, das suas aquisições, uma prioridade na sua vida, você está colocando e está tornando isso um ídolo para você. Entende? Então você já está em pecado. E quando você coloca isso como um ídolo na sua vida e você desobedece a palavra de Deus, você está cometendo um outro pecado. Porque você está idolatrando algo que não é para idolatrar e você está em desobediência à palavra de Deus. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que a nossa prioridade precisa ser Deus. Entende? Buscai primeiro a sua justiça e o reino de Deus, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Isso é Mateus 6,33. O que isso quer dizer? A partir do momento que você prioriza Deus na sua vida, Ele se encarrega e se responsabiliza de organizar toda a sua vida e trazer para perto de ti o que faz parte da sua história. Entende? Então, o que você tem hoje, sendo obediente ao Senhor, haverá acréscimo. Ou seja, o que você tem hoje será multiplicado por Ele. Porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ok? Mas o que você tem hoje, se você não prioriza o Senhor e se você está em desacordo com Deus e não está sendo obediente à palavra dele, Ele tira o que você tem. Para você entender que quem comanda a sua vida é Ele. E não você. Que as coisas que você não gostou, que as coisas que você tem hoje você não ganhou na força do seu braço. Você ganhou na permissão de Deus. Você lutou, você trabalhou, você foi lá e correu atrás. Mas quem permitiu a porta aberta na sua vida e as facilidades para você chegar a ter o que você tem hoje foi Deus. Se Ele não tivesse permitido, se Ele não tivesse aberto a porta, você não teria passado por ela e não teria conquistado tudo o que você tem hoje. Entende? Você consegue entender como que Deus trabalha? Então, se nós andarmos em desacordo com o Senhor, Ele tira tudo de nós. Ele pode fazer isso porque foi Ele que deu. E Ele tem o poder sobre todas as coisas. Entende? Então, não tenha medo de perder. Porque se Deus te deu, é seu. Não tenha medo de perder. Porém, se você não andar em concordância com o Senhor e andar em desobediência com Ele, Ele tira tudo de você o que tem que ser tirado. Sem dó nem piedade. Então, qual é o segredo aqui? A obediência, a concordância e o temor ao Senhor. Em saber que Ele rege sobre a sua vida. Entende? Então, você não tem que olhar para terceiros. Você não tem que olhar para o lado, você não tem que olhar para a opinião alheia, você não tem que olhar para as pessoas que acham que têm um poder sobre você. Você não tem que olhar para ninguém. Você tem que se comprometer e olhar para o Senhor. Se é Ele que está passando a ordem para você fazer, faça. Não tenha medo de fazer. Não tenha medo de perder o que você vai perder. Porque se Deus está mandando você fazer, Ele se responsabiliza por você. E se você vir a perder algo, seja bem materiais ou seja qualquer outra coisa, Ele vai restituir.
mediante a sua fé, ao seu posicionamento e a sua obediência à palavra dele. Entende? Então a gente não tem que ter medo de perder nada. A gente tem que primeiro aprender a confiar em Deus, ter relacionamento com Ele. E se Ele está mandando, Ele se responsabiliza. Obedeça. Não queira andar em desacordo com Deus. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Porque quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente quebra a cara. Literalmente no sentido da palavra. A gente pode até conseguir alguma coisa durante o período de tempo. Mas a gente sempre se frustra no meio do caminho. Então, ao invés de você perder tempo no seu processo, se frustrando com situações que você está se colocando e permitindo passar, acrescenta esse tempo que você perderia seguindo a sua própria autonomia e começa a confiar mais em Deus e a querer andar em concordância com Ele e obediência à palavra dEle. Você não vai perder o tempo, você não vai se frustrar, você não vai perder, porque Deus é a sua garantia. Entende? Então, para a gente encerrar aqui, tenha consciência. Da mesma forma que Deus te deu, Ele tem o poder de tirar, mediante a sua desobediência. Então, qual é o pilar principal aqui que a gente precisa ter por conhecimento? Precisamos ser obedientes a Deus, independente do que Ele nos peça para fazer. A gente precisa olhar para o Senhor, priorizar o Senhor, querer andar em concordância com Deus, para a gente poder, assim, viver os planos dele para a nossa vida. Entende? Então, não olhe para fulano, não olhe para Beltrano, não olhe para A, não olhe para B, não olhe para C, não olhe para parente, não olhe para opinião alheia, olhe somente para o Senhor. Se Ele te deu uma ordem, obedeça a ordem. Seja temente a Deus, porque Ele se responsabiliza pela sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente encerrar esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser tão fiel a nós e nos instruir o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, nos dê corações mais obedientes a Ti e a Tua palavra, Senhor. Que a gente venha ser um contigo em espírito e em verdade. Que nós venhamos priorizar o Senhor em nossas vidas e entender que somente o Senhor tem um governo sobre a nossa vida. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha te buscar em espírito e verdade, na sua individualidade e intimidade, priorizando o Senhor. Pai, te buscando, Pai, com intensidade e profundidade. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.